Oi, gente, sejam bem-vindos à segunda parte da aula sobre figuras de linguagem. Eu vou apresentar a tela, aí a gente já termina de conversar sobre esse assunto. Bom, acho que está projetando aí. Bom, essas foram as figuras de linguagem que a gente comentou na primeira parte. Portanto, sobraram essas que vão ser assunto dessa segunda parte. Começando pelas figuras compostas por apagamento, a gente vai ter elipse, que é o apagamento ou a supressão de um termo que pode ser facilmente depreendido a partir do contexto. O zeugma, que também é o apagamento de um termo, só que esse termo ele já apareceu no seu texto, então acaba sendo muito fácil identificar qual que é essa palavra, tá bom? O assíndeto, o prefixo a é de negação, síndeto significa conjunção. Portanto, aqui a gente tem uma ausência de conjunção. É só lembrar, por exemplo, do polissíndeto, que seria o contrário dessa figura de linguagem aqui. E a silepse, também chamada de concordância ideológica, é quando a gente concorda o verbo não em termos gramaticais, e sim em termos de semântica, de significado. Então, eu vou conversar sobre cada uma dessas figuras separadamente. Em relação à elipse, é uma figura de linguagem que consiste em suprimir do enunciado um termo que pode ser facilmente depreendido a partir do contexto. Então, por exemplo, a gente tem esse soneto aqui do Gregório de Matos, que diz: pois para temperar a tirania, como quis que aqui fosse a neve ardente, permitiu parecesse a chama fria. Então, aqui a gente tem uma elipse, uma vez que o termo que ele foi apagado, ele foi escondido, mas deveria ser permitiu que parecesse a chama fria. E a gente sabe que existe o que aqui a partir do contexto, tá bom? A partir do contexto. E por que será que o Gregório de Matos resolveu fazer uma elipse aqui? A gente sabe que o soneto ele costuma ter uma métrica regular, tá bom? De 10 sílabas poéticas, por exemplo. Então, quando ele apagou a palavra que, ele conseguiu que esse verso que eu estou apontando na seta tivesse 10 sílabas poéticas. Então, esse foi o motivo dessa figura de linguagem, a elipse, nesse caso. É interessante notar que a gente também tem um quiasmo. Olha o quiasmo aqui, aquela figura de linguagem caracterizada pelo zigue-zague, uma vez que neve se combina com fria e chama se combina com ardente. Percebam que no quiasmo eu não preciso ter as palavras iguais. Por exemplo, eu não preciso associar neve com neve necessariamente, e nem chama com chama. Eu posso fazer como o Gregório de Matos fez aqui, tá bom? Então, são termos que, apesar de não serem os mesmos, eles estão relacionados, tá certo? No caso de neve com fria e chama com ardente. O zeugma, por outro lado, ele consiste em omitir um termo que, por já ter aparecido no enunciado, e isso é importante, pode ser facilmente identificado. Então, a gente tem essa canção do Chico Buarque e do Edu Lobo, que diz o seguinte: há de haver algum lugar, um confuso casarão, onde os sonhos serão reais e a vida não será. E a vida não será. Essa palavra ela foi apagada, ela foi suprimida, mas a gente consegue percebê-la a partir de um termo que já apareceu no meu texto. Eu não tirei esse será do contexto, tá bom? Uma vez que o verbo já havia aparecido nessa canção. Portanto, zeugma. O assíndeto, como eu já havia dito, a negação. Síndeto, conjunção. Portanto, ausência de conjunção. Por exemplo, esse trecho aqui,
O domínio total sobre irmãos, tios, primos, camaradas, caixeiros, fiscais do governo, beatas, padres, médicos, mendigos, loucos mansos, loucos agitados, animais, coisas. Então não era segredo? Bom, nesse trecho que está em verdinho, percebam que eu tenho a enumeração de vários elementos, mas eu não tenho, por exemplo, a conjunção e. Não tenho a conjunção e aqui. Portanto, assíndeto, eu suprimi essa conjunção. A silepse é você promover a concordância com uma ideia que está implícita. Portanto, a concordância verbal, ela deixa de ser puramente gramatical e ela passa a ser semântica, ela passa a ser regida pelo significado. Por exemplo, silepse de pessoa. Os brasileiros estamos. Então, percebam que os brasileiros está na terceira pessoa. Estamos, o verbo estamos está na primeira pessoa. Então, aqui houve uma mudança da pessoa gramatical, tá bom? E por que foi feita essa silepse de pessoa nesse caso aqui? O enunciador, ele muito provavelmente queria se incluir no grupo de brasileiros. Então, isso justifica a silepse de pessoa nesse caso. Em relação à silepse de número, a gente tem esse exemplo. Que gente será esta que reiteriam? Então, gente é uma palavra que está no singular. Não confundam, gente, pessoal. A palavra gente, ela é no singular, ela está no singular, por mais que ela dê uma ideia de coletividade, tá certo? Mas para a gramática isso não importa. Então aqui, ao invés de teriam, deveria ser teria. Mas como essa concordância gramatical não foi estabelecida, a gente tem a silepse ou concordância ideológica. Aqui no singular, aqui está no plural, tá bom? A silepse de número se justifica nesse caso justamente porque o gente, ele já dá uma ideia de coletividade, tá certo? Então, tá explicada esse tipo de silepse. Em relação à silepse de gênero, a gente tem aqui, Vossa Excelência nos desonra, sozinho desmoraliza o tribunal. Então, Vossa Excelência é uma palavra feminina, sozinho é uma palavra masculina, portanto, silepse de gênero. Tá bom? Bom, terminamos essas figuras. Então, elipse é o apagamento de uma palavra que pode ser depreendida do contexto. O zeugma é o apagamento de uma palavra que já apareceu no nosso texto. O assíndeto é caracterizado pela ausência de conjunção. E a silepse, também chamada de concordância ideológica, é você fazer a concordância verbal com base na semântica, tá certo? Bom, passando para as figuras compostas por rupturas, a gente tem o hipérbato, que é a inversão ou quebra da ordem direta, e o anacoluto. Anacoluto é uma espécie de palavra solta, uma vez que houve a interrupção da estrutura sintática, né, que tinha sido mantida até então. Então, o hipérbato, como já foi dito, é a inversão da ordem direta. E que ordem direta é essa? Então, no português, a gente tem uma ordem direta que consiste em sujeito mais verbo e, por último, os complementos, tá? Essa é a ordem direta na língua portuguesa. Quando eu quebro isso, né, quando eu coloco o verbo antes do sujeito, o complemento no meio, etc., eu tenho o hipérbato. Por exemplo, a gente tem o hino da independência, tá certo? Já podeis, da pátria filhos, ver contente a mãe gentil. Então, assim, aqui a gente tem o hipérbato, porque não está na ordem direta, que se baseia em sujeito, verbo e complemento. E outro ponto do hipérbato é sempre a tentativa de se colocar na ordem direta. Isso é uma pergunta que os vestibulares fazem com frequência. Então, eles dão um trecho em que há hipérbato e pedem para você colocar na ordem direta. Vamos tentar fazer com base no exemplo que eu forneci aqui,
Então, a ordem direta seria: filhos da pátria, já podeis ver a mãe gentil contente, tá? Essa seria a ordem direta, tá certo? A gente tirando as coisas dessa bagunça toda. Bom, portanto, hipérbato. O anacoluto é quando se interrompe uma estrutura sintática e passa-se a outra. Então, fica um termo ou uma expressão meio que jogado, meio que deslocado, sem uma função sintática definida. Nesse poema do Drummond, a gente tem: é tudo certo e prescrito, em nebuloso estatuto, o homem, chamar-lhe mito, não passa de anacoluto. Então, assim, por mais que a gente tenha o nome da figura de linguagem aqui, o anacoluto, ele está representado em azul, ele está destacado em azul. Porque é como se eu tivesse começando uma frase, uma oração aqui, tá? O homem, aí eu ia continuar essa estrutura, mas eu interrompo com uma vírgula. Então, esses termos aqui, o homem, eles acabam ficando deslocados, eles acabam ficando sem uma função sintática. E aí a gente inicia com um novo modelo, né? Um novo modelo sintático, tá certo? Qual que seria a interpretação desse poema? O homem, chamar-lhe mito, não passa de anacoluto. Anacoluto a gente pode entender como se fosse um estranho, né? Como se fosse uma normalidade. E a gente sabe bem, né? Quem quer ser chamado de mito, mas não passa de anacoluto, certo? Bom, figuras compostas por rupturas. A gente tem, portanto, o hipérbato, inversão ou quebra da ordem direta, e o anacoluto. Anacoluto seria esse termo, entre aspas, jogado do ponto de vista sintático, tá? Uma vez que houve uma ruptura, uma interrupção do modelo sintático que estava sendo seguido até então. Tá? Figuras que exprimem intensividade. A gente tem o eufemismo, que ele tem como função a atenuação, tá certo? Atenuação. A hipérbole é o exagero. É o exagero. Apóstrofe seria um vocativo ou um chamamento grandioso. E a gradação, você elenca uma série de termos e cada termo ele acrescenta um traço de sentido, tá certo? Cada termo acrescenta um traço de sentido em relação ao anterior, tá bom? Isso é uma gradação. Ela pode ser tanto crescente quanto decrescente. Então, o eufemismo, a gente emprega uma palavra ou expressão no lugar de outra, com o intuito de atenuar uma informação inoportuna, tá? Então, o Machado de Assis, na obra Dom Casmurro, ele vai usar o eufemismo: foram estudar a geologia dos Campos Santos. Isso significa que essas pessoas, elas morreram, tá? É um eufemismo para falar da morte. Aqui acho que ficou bem mais poético, né, da forma que o Machado colocou. Mas assim, a gente também usa muito eufemismo para tratar de temas que são tabus, como por exemplo a morte, tá bom? Então a gente costuma se utilizar de eufemismos. Essa advertência aqui na forma de um cartaz, eu acho assim genial. Existem várias figuras de linguagem que estão concentradas em uma mensagem que é muito curta, que é muito concisa. Então vamos analisar. Bebeu está dirigindo, vai ficar lindo com uma coroa de flores. Então, esse trecho aqui, vai ficar lindo com uma coroa de flores, a gente pode observar tanto o eufemismo, tá, para falar de morte. Aqui, no caso, se optou, né, por utilizar a expressão coroa de flores, no lugar de se referir de uma forma mais direta à morte. Mas também existe a ironia, porque ninguém vai ficar lindo quando morrer, tá? Então aqui a gente também tem uma ironia, já que se nega aquilo que se diz, tá? Se nega aquilo que se diz, isso acontece de uma forma implícita, caracterizando, portanto, a ironia.
Dirigir, beber é suicídio. Então, aqui a gente tem uma metáfora em que esse combo aqui, né, dirigir, beber, está sendo comparado com o suicídio. Qual que é o traço semântico em comum? Ambos levam à morte. Não brinque no trânsito. Então, o brinque, ele também é metáfora. Seria uma metáfora de um único termo, tá bom? Então, a gente está comparando o ato de brincar, tá certo? Com uma direção perigosa. E essas duas coisas, elas têm como traço semântico em comum a imprudência, vamos colocar assim, tá? O desrespeito, o desrespeito às regras também pode ser, tá bom? Então, análise desse cartaz aqui. A hipérbole é o exagero. Então, por exemplo, a branca areia as lágrimas banhavam, que em multidão com ela se igualavam. Então, está dizendo que as lágrimas eram em tanta quantidade que o número de lágrimas era igual ao número de grãos de areia. Isso é uma hipérbole, isso é um exagero intencional. Aqui a gente tem uma outra hipérbole, porque o banco, nesse caso, ele não é todo seu. Isso aqui é um exagero, isso aqui é uma hipérbole. Apóstrofe é um vocativo ou chamamento grandioso, tá bom? É interessante observar que não é qualquer vocativo que configura uma apóstrofe. Então, se eu falo, por exemplo, João, venha cá. João, venha cá. Eu tenho um vocativo. Esse João, ele é um vocativo. Só que ele não configura uma apóstrofe, porque não é um vocativo grandioso. Para ser uma apóstrofe, ele precisa ser necessariamente grandioso. Por exemplo, a gente tem aqui, nesse poema do Fernando Pessoa, ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Então aqui existe uma invocação do mar, portanto um vocativo grandioso, portanto uma apóstrofe. A gradação consiste em enumerar vários termos de modo que cada um deles acrescente um traço de significado em relação ao termo anterior, tá bom? Isso é uma gradação, lembrando que ela pode ser crescente ou decrescente. Então, por exemplo, o Gregório de Matos vai dizer: ó, não aguardes que a maduridade te converta essa flor, essa beleza, em terra, em cinza, em pó, em sombra, em nada. Então, percebam que cada vez mais vai ficando insignificante até se reduzir a nada, tá? Começa com terra, termina com nada. Então, um traço de sentido vai sendo adicionado a cada termo. Isso constitui uma gradação. Bom, eufemismo, atenuação, hipérbole, exagero, apóstrofe, vocativo grandioso, e gradação é você adicionar um traço de sentido à palavra anterior, tá bom? Isso é o que configura uma gradação. Por fim, a gente tem 3 casos de paronomásia, que são as figuras de som. A gente tem a assonância, é uma repetição de som vocálico. A aliteração é a repetição do som consonantal. E a onomatopeia é a representação gráfica, por meio de palavras, de sons do mundo natural, tá bom? Então, isso é uma onomatopeia. Paronomásia, então, é o recurso de buscar semelhanças sonoras entre as palavras, pode ser a assonância, a aliteração ou a onomatopeia. A assonância é a repetição de som vocálico. Então, aqui nesse poema do Cruz e Souza, em azul a gente tem a repetição do som vocálico A, em vermelho do som vocálico E, em verde do som vocálico I. Em relação à literação, é a repetição de sons consonantais. Então, por exemplo, nesse poema do Castro Alves, lê-se o seguinte:
A frouxa luz da alabastrina lâmpada lambe voluptuosa os teus contornos. Ó, deixa-me aquecer teus pés divinos, ao doudo afago de meus lábios mornos. Então, a literação aqui, ela tem uma função que é a de sugerir o beijo, tá? Sugerir o beijo. Afinal de contas, o som consonantal L, ele é um som nasolingual, tá bom? Desculpa, ele é um som lingudental, tá certo? Portanto, quando a gente pronuncia o fonema L, a língua ela encosta no dente, tá? Se vocês quiserem tentar aí, vai dar certo. Portanto, isso sugere, tá? O beijo sugere o erotismo que domina essa cena, tá certo? Essa explicação do uso da literação nesse caso. Onomatopeia é quando os fonemas são usados para representar os sons do mundo natural, tá? Então, aqui a gente tem um poema do Jorge de Lima, que vai dizer que foguetes, bombas, chuvinhas, chios, chuveiros, chiando, chiando, chovendo, chuvas de fogo, xabum. Aqui a gente tem uma onomatopeia, uma representação de um som do mundo natural, tá bom? Na forma de palavras. Bom, com isso a gente termina as figuras de som, assonância, repetição de sons vocálicos, aliteração, repetição de sons consonantais, onomatopeia seria a representação por meio de palavras de sons do mundo natural, tá? Por meio de fonemas. Bom, com isso a gente termina a nossa longa lista de figuras de linguagem, certo? Eu vou passar 2 slides que são extra, vamos colocar assim. Aí vocês podem dar uma lida para complementar os estudos. Então, esse é o primeiro slide, que trata sobre a perífrase, e o segundo slide, que é a resposta daquela pergunta que eu fiz no começo da apresentação. Interessante notar também que as figuras de linguagem, elas não costumam aparecer separadas, sozinhas, elas aparecem juntas, tá certo? Como é o caso da expressão mão de vaca. Então, depois vocês leem aqui. Eu espero que essa aula tenha contribuído de alguma forma para vocês, tá bom? E qualquer coisa, vocês podem me contatar, tá bom? Então, um abraço a todos e bons estudos.